Oi, nesse vídeo eu vou resolver com você a primeira pergunta, o primeiro exercício dos exercícios das atividades de apoio da semana 1 de Fundamentos Matemáticos para a Computação. Esse vídeo fica para os apoiadores classe A e também para quem ainda não é o nosso apoiador aqui no YouTube. E você que quiser ter acesso às outras atividades também resolvidas aqui, comentadas, passo a passo, a gente tem o nosso curso de acompanhamento para a Univesp, exclusivo para quem é nosso apoiador classe A. É só você entrar aqui no link da descrição, abaixo desse vídeo, e você vai ter ali a opção de se matricular no nosso curso de acompanhamento, onde você vai ter acesso completo a todo o conteúdo de vídeos, né? Não só essa resolução aqui, como também a todas as outras. Então, se você ainda não é, torne-se um apoiador classe A para ter acesso aí tanto à disciplina de fundamentos matemáticos, quanto de fundamentos para a internet, também algoritmos e programação de computadores 2. Te garanto que vale a pena. Então, como eu disse, aqui nesse vídeo a gente só vai ter a resolução da primeira atividade, do primeiro exercício, e os demais vão estar disponíveis para os apoiadores classe A exclusivamente dentro da plataforma. Então, vamos à primeira questão. Aqui, não nessa, mas também não somente nessa, mas também nas outras questões, a gente vai olhar para a afirmação ali, olhar para o texto ali que está sendo exposto, e a gente vai converter isso para variáveis aí que a gente vai usar para essas variáveis vão representar ali o que está sendo dito na língua portuguesa, e a gente vai provar usando as regras de inferência que essa afirmação está correta. Então, na primeira a gente tem o seguinte: se Maria for assistir a uma série no canal de stream, não estudará para a prova, mas Maria deve estudar para a prova ou será reprovada. Logo, se Maria for assistir a uma série no canal de stream, ela será reprovada. E aí, para isso, a questão está dizendo que a gente só vai usar 3 variáveis, tá? A, B e C. Então, sendo assim, a gente pode nomear ali a primeira variável A como sendo Maria vai assistir a série no canal de stream. Então, aqui eu estou nomeando tudo isso aqui. Então, Maria assistir a uma série no canal de stream, é o A. Maria estudar para a prova, eu coloquei como estudar e não estudar. Então, a variável B vai ficar representando Maria vai estudar para a prova. Então, estudará aqui para a prova. E aí aqui de novo a gente vê a mesma coisa. Maria deve estudar para a prova. E aí a gente vê a terceira aqui, que é Maria será reprovada. Então, Maria será reprovada, a gente vê aqui, ó. Então, a gente vê ela será reprovada aqui de novo. E, de novo, a Maria assistir aí a série. Então, se Maria for assistir a uma série no canal de stream. Então, é assim que as variáveis vão aparecer aqui pra gente. Então, o que a gente percebe? Que aqui a gente tem A. O A aparece aqui de novo. Depois a gente tem aqui o B, estudando para a prova, e aqui também o B, e o C aparece 2 vezes também, tanto aqui como aqui. O que a gente percebe então? Que olhando aí para o texto, a gente vai ter um A que vai implicar ali num B, e o B a gente vê que ele está negado, né? Então o B ali já dá para ver que ele está aparecendo negado, né? Porque não estudará para a prova. Aí o mas ele serve para a gente como uma forma de a gente entender que tem um E aqui.
Então, depois disso daqui, né? Maria assistir a série do canal de stream, não estudará para a prova. A gente tem uma outra parte, que é um E aqui, né? Deixa eu colocar de novo. Um E aqui. Não ficou muito bom, né? Mas tudo bem. E aí, essa primeira parte a gente finalizou, né? Então, se Maria alguma coisa, então CA, então não B, né? Não estudará para a prova. E aí tem a outra parte, mas Maria deve estudar para a prova ou será reprovada. Então, aqui está mais fácil, né? Maria estudar para a prova é o que a gente chamou de B. Então, ou ela estuda para a prova ou vai ser reprovada, que é o que a gente chamou de C. E depois a gente tem a finalização, a nossa conclusão, porque tem o logo ali, né? Então, a conclusão então é que vou colocar a conclusão aqui. Se Maria for assistir ao canal de stream, então A, né? E depois a gente conclui que se ela for assistir ao canal de stream, ela vai ser reprovada, que é o C. Ficou um pouquinho torto aqui, mas no próximo slide eu já tenho a expressão pronta. Então, o que acontece aqui? A gente tem esse logo que representa o final, só que o final também é uma implicação. Por isso que ficou com essas duas condicionais aí. Isso aqui é o que a gente conclui. A, então, C, né? Com base nessas duas partes aqui, nessa e nessa. Então, ficou dessa forma aqui, né? A implica não B e B ou C, implicando aí no final A implica C. É isso que a gente tem que provar. Então, agora a gente pode se concentrar só nessa parte, só aqui nessa expressão e provar que isso é verdade. Então, olhando para essa expressão, pelo método dedutivo, a gente sabe que essa expressão ela é equivalente a isso aqui. A gente pode tirar esse A daqui e jogar ele como uma das hipóteses, tá? Então, o A sai ali, né, da implicação, a gente converte isso daqui, esse então aqui, para um E, para fazer parte das nossas hipóteses. E aí entra, de fato, a parte da demonstração usando as regras de inferência. Qual que é a ideia aqui da sequência de demonstração? Primeiro de tudo, tudo isso daí que a gente está vendo como conjunção vai se tornar separadamente hipótese. Então, o que você vê aqui de 1 a 3, nada mais é que pegar cada uma dessas partes que estão unidas aí, digamos, pela conjunção e jogar isso como hipótese. Então, A implica não B é uma hipótese, B ou C é outra hipótese e o próprio A é outra hipótese, como você está vendo aí. E aí, agora sim, a gente usa as nossas ferramentas, que são as regras de inferência, que vão nos ajudar aí a chegar na nossa conclusão. O que a gente quer com a demonstração? A gente quer concluir C, tá? A gente quer, partindo dessas três hipóteses, usar as regras de inferência para manipular elas de forma equivalente e chegar em C. A gente quer reduzir isso aqui tudo, usando as regras, a gente vai reduzir isso aqui tudo para C. E aí, como a gente faz isso? Bom, o livro texto base ele dá algumas dicas para a gente sempre buscar o modus ponens, que é uma regra bastante útil, bastante usada. E quando a gente vê, por exemplo, um ou, a gente converte aquilo para um condicional, né? Então, tem algumas regras que a gente consegue usar aí para facilitar o nosso trabalho. E que elas provavelmente acabam tendo que ser usadas de uma forma ou de outra. Bom, então o que a gente pode ver aqui? Olhando inicialmente só para 1 até 3.
Olhando para 1 até 3, o que a gente percebe? Percebe que dá para encaixar muito bem um modus ponens. Por que dá para encaixar um modus ponens? Porque se a gente olhar lá para os slides da disciplina, você vai ver aqui, ó, que na tabela aí das regras de inferência, o modus ponens ele pode ser usado quando você tem P e P implica Q. Então, se você tem o P e o mesmo P implicando em Q, você pode deduzir diretamente o Q por modus ponens. Então, se a gente achar uma coisa que é dessa forma, letras que estão encaixadas dessa forma, por exemplo, o que pode ser esse P? Pode ser aqui um A, né? A regra em si ela só está falando genericamente, né? Não tem que ser a variável P, a variável Q. Pode ser qualquer uma que se enquadra nesse molde, digamos assim. Então, temos aqui, por exemplo, um A, e se esse A implicar um B, eu posso concluir B. Tá? E é justamente isso que a gente tem aqui, ó. A gente tem A que implica não B, e depois a gente tem aqui um A. E isso dá certo para o modus ponens, porque a gente pode concluir o que a partir daqui simplesmente não B, que é o que a gente conclui aqui na quarta. Ó. Então, a partir de 1 e a partir de 3, eu posso chegar em B, não B, aliás, por modus ponens, que é o que eu tenho aqui na quarta linha. E aí, a gente tem também essa propriedade aqui do condicional que ela acaba sendo bastante útil. Por quê? Porque condicional prepara a coisa para a gente usar modus ponens ou modus tollens, que é outra regra aqui que pode ser bastante útil. Então, a gente, vendo que tem um ou, né, a gente converte esse ou de alguma forma para um condicional. Porque usando condicional você tem um modus ponens ou modus tollens, e aí você reduz as coisas usando eles. Então é mais ou menos essa ideia que a gente vai seguindo. Isso não é muito simples de fazer, eu reconheço no começo, mas é uma questão de prática para ir ficando mais natural fazer esse tipo de conversão. Então, vamos lá. Chegamos aqui em não B, né? Chegando em não B, a gente já usou 1 e 3, falta a gente usar 2. Como que a gente pode usar o 2? Usando justamente a regra do condicional ali que eu falei. Então, vamos olhar de novo para essa regra. Tendo não A ou B, então tendo aqui, ó, não A ou B, isso é equivalente a gente usar como a regra está dizendo ali, A implica B. Então, isso é equivalente a A implica B. Bom, então eu posso tentar transformar isso. Então, ali, o que a gente tem? B ou C? B ou C, o que eu faço? A regra, na verdade, está dizendo que essa daqui, se ela for negada, ela vai não negada. O que significa se ela não estiver negada, eu vou ter que negá-la na implicação. Por isso que B ou C convertido usando aí a regra do condicional. Esse B aqui, ele não estava negado, então ele passa negado para cá para o condicional. E o C, né, que no caso aqui é a segunda variável, como a gente vê pela regra, ele permanece a mesma coisa. Então fica não B implica C, que é o que a gente tem aqui na quinta linha, usando aí, aplicando a regra do condicional. Aplicando a regra do condicional, então a gente fica com não B implica C. E aí, olha que interessante, a gente não pode se esquecer que o que a gente quer é concluir o C. E mais uma vez, olhando aqui agora para 4 e 5, a gente percebe que a gente está na forma adequada de aplicar o modus ponens. Por quê? Eu tenho uma coisa que está se repetindo sozinha e antes da implicação, e aí, usando o modus ponens, eu posso concluir a coisa que está depois da implicação, que é o que a regra do modus ponens me dá. Então, se eu tenho não B aqui e não B implica C,
por modus ponens, vamos olhar ali de novo para ele, ó. Por modus ponens, eu posso concluir o que está depois da implicação, que no caso ali da atividade é o C. Então, eu termino a demonstração aqui na sexta linha, usando as linhas 4 e 5, e por modus ponens eu consigo concluir C. O meu objetivo era chegar em C, concluir C. Então, terminei por aqui e a demonstração finaliza aqui, tá? Então, isso aqui prova que esse argumento, essa conclusão aí, tudo que foi dito aí antes está correto, tá? Então, realmente, essa descrição que foi dada aqui textual, ela se verifica, ela é logicamente correta, logicamente válida, porque a gente conseguiu demonstrar ela usando lógica. Então, ela tem lógica, tá? Os próximos exercícios que a gente vai seguir fazendo aqui para quem é apoiador seguem esse mesmo princípio, e aí é mais uma oportunidade para você ir treinando. Então eu recomendo que você volte esse vídeo e tente fazer ele aos poucos, tá? E você, conforme for tentando, vai voltando aqui na minha explicação para ir entendendo. Isso vale tanto para esse quanto para os próximos exercícios, que eles vão ter ali algumas coisas que vão poder dar uma, digamos, uma dificultada ali, mas segue esse princípio de usar as regras de inferência, tá? Então, se você não é nosso apoiador classe A, torne-se um apoiador classe A para acompanhar a resolução das outras atividades da semana 1 e também para as próximas semanas, não só dessa disciplina, como também todas as disciplinas do eixo de computação. Então, para quem é nosso apoiador, nos vemos aqui na plataforma com as próximas questões. Até mais.